Marcos capítulo 9. Estamos no capítulo 9. Marcos 9. Nós vamos ler do verso 38 ao 41. Marcos 9, 38 ao 41. Amém? Só para descansar a sua coluna, vamos ficar de pé para a gente ler o texto sagrado? Porque enquanto a gente não trocar essa bancada, é bom relaxar um pouco a coluna, né? Mas se Deus quiser, logo, logo nós estaremos trocando a bancada. Marcos 9, 38 a 41, palavra de Deus para os nossos corações, diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal contra mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água fria em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos orar ao Senhor? Pode assentar-se, nós vamos orar. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre essa exposição, que o Senhor esteja nos agraciando com a sua palavra. Ó Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e com certeza, Senhor, há uma expectativa no nosso coração para que o Senhor continue falando conosco, não só através da leitura, mas da exposição da tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de ser fiel na interpretação e na aplicação desse texto para a vida da tua igreja. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala com cada um de nós aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos ouvir. Que o Senhor nos instrua nesta manhã, que o Senhor nos edifique, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mantenham a Bíblia aberta para que a gente possa, à medida que for lendo, considerando esse texto, extrair dele aqui lições para a nossa vida. Todo remédio tem efeitos colaterais. É interessante que o remédio cura, mas em alguns casos ele também produz efeitos que nós não gostaríamos, né, que ele produzisse. Inclusive é recomendável que você não lê a bula de nenhum remédio. Porque quando você lê a bula, você não quer tomar o remédio. Porque a bula diz tanta coisa, primeiro o linguajar, depois alguns efeitos que ela diz lá que o remédio pode dar, que você fica com medo. A reforma protestante, ela foi uma volta às Escrituras. Ela foi o remédio de Deus para uma igreja que estava corrompida, que estava vivendo em um estado de rebelião contra Deus. Muita coisa do que havia iniciado lá nos primeiros séculos já não existia mais naquela igreja. Porém, como tudo, a reforma protestante teve alguns efeitos colaterais que não foram bons. E que a gente precisa ter a coragem de encarar e de dizer, olha, isso aqui não foi legal. E talvez um dos principais efeitos da reforma protestante foi a questão da pulverização ou do surgimento de diversas denominações. Tem um lado bom, mas tem um lado completamente negativo.
Porque à medida que foram surgindo denominações, grupos teológicos, cada um foi trazendo para si a ideia de que nós somos os verdadeiros representantes de Cristo. Nós somos a verdadeira igreja. O nosso grupo, a nossa linha teológica, a nossa denominação é, de fato, a expressão verdadeira, pura da igreja de Cristo. E aí começa a confusão. Porque de um lado você tem luterano, você tem calvinistas, você tem irmãos de denominações diferentes como batista, presbiteriano, assembleano, e por aí vai. E cada um querendo dizer que a sua denominação é a denominação, e que se você não estiver nela, talvez você esteja perdido, porque você ainda não encontrou a verdadeira expressão do cristianismo. E não há nada mais perigoso do que isso, meus irmãos. É quando nós achamos que nós temos o monopólio do reino de Deus. É quando nós achamos que nós somos a igreja de Cristo. E eu queria dizer uma coisa para você, já para lhe escandalizar desde agora. A igreja presbiteriana não é a igreja de Cristo. Ela é uma expressão dessa igreja. Mas a igreja de Cristo é muito maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. A Assembleia de Deus não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está lá. Mas não é. Na sua estrutura. A gente precisa transcender a igreja local, a denominação, o nosso grupo teológico, e entender que o reino de Deus e que a igreja de Cristo Jesus é muito maior do que tudo isso. A igreja de Cristo está aqui. Mas nós não podemos trazer para nós essa ideia de que nós somos os únicos. Nós sermos exclusivistas. Exclusivistas. Eu tenho amigos que são de denominações diferentes, e às vezes, pela maneira da pessoa falar, você nota que ela só entende que crente é aquela pessoa da denominação dela. Se você não for da denominação dela, não é crente. O pastor José Gomes conta uma história muito interessante, que um irmão presbiteriano estava conversando com um assembleano, e aí o assembleano disse assim: mas você é crente? Ele disse: sou. De onde? Da igreja presbiteriana. Ele disse: você ainda corre perigo. Você tem que vir para a assembleia. Porque na cabeça do assembleano, a igreja de Jesus surgiu em 1911. Ele não tem noção que antes de 1911 já existia a igreja de Cristo. Já existia. Antes de 1906, do movimento pentecostal, já existia a igreja de Cristo. Antes de 1859, já existia a igreja de Cristo. A presbiteriana do Brasil não tinha sido fundada ainda, mas a igreja de Cristo já existia. Antes de 1517, da reforma protestante, já existia a igreja de Cristo. O Senhor já tinha o seu povo antes de Lutero. A igreja não começou com Lutero, nem com Calvino. Não começou. Então, cuidado. Pastor, mas o que tem a ver isso com o texto? Tem tudo a ver. O que estava acontecendo aqui? Agora vamos entrar no texto para você entender que tem tudo a ver. A discussão anterior, do verso 33 ao verso 37, era sobre quem é o maior. Eles vinham conversando no caminho, e aí, quando eles chegam na casa, Jesus disse assim: olha, o que vocês estavam conversando pelo caminho? E eles ficaram calados, porque pelo caminho eles tinham conversado sobre quem era o maior. E Jesus vai dar uma lição para aqueles homens,
dizendo que aquele que quiser ser o primeiro será o último e servo de todos. Que no reino de Deus a coisa é diferente. Se você quer ser grande, você tem que ser pequeno. Você foi chamado não para ser servido, mas para servir ao seu irmão, ao seu semelhante. E aí ele pega uma criança, coloca no meio deles, toma essa criança no braço e diz: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ele dá uma lição para aqueles discípulos que estavam querendo ser maior do que os outros, estavam discutindo sobre essa questão de status, de serem condecorados, honrados no reino de Deus. Eles tinham uma visão do reino de Deus como um reino humano, político. E aí eles diziam assim: quando o reino for implantado, quem de nós aqui vai ser o maior no reino? Quem é que vai ter o cargo de confiança mais elevado? Era uma mentalidade mundana, rasteira. E aí, quando Jesus está dando essa repreensão nos discípulos, e essa lição de humildade, de serviço, de você se preocupar com o menor, com aqueles que são praticamente insignificantes, João toma a palavra. Lá em Lucas vai dizer exatamente isso, que João ele toma a palavra do Senhor. O Senhor não tinha nem terminado ainda de falar e João vai e fala. Aqui no texto diz assim: disse-lhe João, mestre. Jesus ainda está falando. Jesus ainda está dando a lição para eles sobre ser servo, ser humilde. E João vai dizer assim: mestre, eu tenho um assunto para tratar com o Senhor. Tem um ponto aqui que eu queria levantar. E João vai contar essa história de que tinha um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e que ele, junto com os demais, proibiram aquele homem de expulsar demônios porque não era do grupo, que não pertencia ao grupo apostólico. Há duas coisas interessantes aqui, na verdade três, para a gente pensar. Em primeiro lugar, por que João tomou a palavra do Senhor? Por que o Senhor está falando sobre serviço, humildade, e João toma a palavra do Senhor? Alguns intérpretes olham para esse texto e dizem o seguinte: João tomou a palavra porque o que Jesus está dizendo foi tão forte, tão duro para eles, que João queria mudar de assunto. Já aconteceu isso com você? Talvez Medeiros, que é psiquiatra, possa explicar melhor. Mas não tem aquela hora que você está conversando um assunto com uma pessoa, você está querendo tratar de um assunto sério com ela, e você olhou olho no olho, e você está tratando do assunto e ela fica querendo mudar de assunto. Você diz: não vamos mudar de assunto, não, é isso aqui, Chico. Nós vamos tratar disso aqui. Não, mas não, depois a gente fala sobre... Primeiro, isso aqui. Vamos tratar desse ponto, porque a pessoa quer fugir, ela quer mudar de assunto, ela quer tirar a sua atenção. Então, alguns intérpretes, alguns exegetas entendem que João ficou tão constrangido com aquela situação que ele muda o assunto simplesmente para parar aquele constrangimento que eles estavam passando. Eles estavam constrangidos, eles vinham conversando sobre quem era o maior. A outra possibilidade, que também alguns intérpretes pensam, é o seguinte: por que João interrompe o Senhor e levanta esse caso? Porque na hora que Jesus começou a repreendê-los e a dar esses exemplos, João lembrou do que eles fizeram. E aí João levanta a questão, não para mudar o assunto, mas João levanta a questão para dizer assim: Senhor, baseado no que o Senhor acaba de dizer, nós fizemos certo, nós tomamos uma atitude correta. Deixa eu contar uma história para o senhor. Nós vimos um homem que estava expulsando demônios em teu nome e nós o proibimos. Então, não é que ele esteja mudando o assunto, ele está constrangido,
a palavra de Jesus tocou no coração dele, foi lá no mais profundo do ser dele, e ele lembrou do que tinha feito junto com os demais. É interessante que aqui não é Pedro que toma a palavra, é João. É João que toma a palavra. O mais comum seria Pedro, né? Mas Pedro não lembrou do que fez, não se constrangeu jamais, não ficou constrangido. Mas João ficou. E João disse assim: Senhor, será que aquilo que nós fizemos está correto? A outra possibilidade é que, se você olhar o verso 37, olha como é que diz o verso 37. Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome. Aqui seria o link para fazer essa ligação do texto anterior com o que nós acabamos de ler. Jesus está falando de atitudes, de algumas coisas que acontecem em seu nome. E quando ele fala em seu nome, João lembrou de um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E aí ele conta essa história para o Senhor Jesus. O ponto é que Marcos registrou esse episódio aqui porque ele tem um valor muito grande para nós. Não só para a igreja do primeiro século, para a igreja de Roma, mas para nós aqui. Porque o que Jesus vai ensinar nesse texto aqui, meus irmãos, é uma coisa chamada tolerância. O que Jesus vai ensinar nesse texto é que nós precisamos ter cuidado com exclusivismo. João e os demais, eles estão com atitude de exclusivismo. E Jesus é inclusivo. Mas é preciso a gente ter cuidado com esse inclusivo aqui, principalmente nos nossos dias. Nós vamos ver aqui no contexto até que ponto é essa inclusão que o Senhor Jesus está falando aqui e que o Senhor Jesus vai defender aqui. Então, esse é o contexto. É um contexto em que Jesus está ensinando sobre humildade, ensinando sobre serviço, chamando atenção para essa característica que deve existir em nós, de servos humildes, pessoas que reconhecem o outro como importante no reino de Deus, mesmo que ele não tenha nada a nos oferecer. Mesmo que ele não tenha nada a nos oferecer como uma criança. Então, olha como é que diz o texto. Disse-lhe João: Mestre, ele reconhece Jesus como mestre, ele é um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor, ele trata o Senhor como um mestre. A partir de agora ele vai falar em nome dos demais. Vimos um homem que em teu nome, daí alguns teólogos dizerem que tem a ver, quando Jesus falou de nome, trouxe a memória dele, foi um gatilho para ele. Vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. A prática de expelir demônios, a prática do exorcismo era muito comum naqueles dias. E é interessante que quando a gente vai estudar sobre esse assunto, havia uma ideia de que quando você ia expelir um demônio, você usava nome de pessoas grandes. Por exemplo, o judeu costumava geralmente citar o nome de Abraão, de Isaac, dos patriarcas, dos grandes nomes da época, para tentar expulsar aqueles espíritos. E aqui o texto é um texto muito curioso, porque em algum momento os discípulos e os apóstolos do Senhor aqui, eles viram um homem que estava expelindo demônios, não no nome de Abraão, de Davi, de Isaac, de uma grande figura de Israel, mas estava expelindo demônios no nome de Jesus. Ele estava usando o nome de Jesus e estava dando certo, porque o texto diz, vimos um homem que
em teu nome expelia demônios. Ou seja, a coisa estava acontecendo. Estava dando certo. Esse homem estava fazendo uma coisa boa, ele estava fazendo uma limpeza naquela região, expelindo demônios. Você já pensou que coisa interessante? Estava fazendo uma coisa boa. Ele estava fazendo da forma correta, não era no nome de Abraão ou de quem quer que seja, não era usando elementos ou coisas humanas, subterfúgios humanos para expelir demônios. Por exemplo, quando a gente lê os livros apócrifos, você vai ver lá, se eu não estou enganado, no livro de Tobias, faz tempo que eu li, mas lá no livro de Tobias, por exemplo, uma das coisas que se fazia para expulsar demônios na época do contexto intertestamentário, alguém estava endemoniado, então, por exemplo, se botava um peixe para assar, queimava aquele peixe e com as entranhas do peixe se usava para expelir demônios. Está lá no livro de Tobias. Esse homem está fazendo a coisa certa, ele está expelindo demônios. Só quem já viu uma pessoa endemoniada, só quem já teve alguém endemoniado na família, sabe o mal que é. Então esse homem estava fazendo a coisa certa, da maneira certa, em nome de Jesus. Ele estava fazendo com que o reino de Deus avançasse ali. Porque o reino de Deus vai avançando exatamente assim, entrando na casa do valente, manietando o valente, destruindo o seu reino. Porém, tinha aqui um problema seríssimo. É que o texto diz que ele não seguia. Agora, preste atenção, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler com reflexão. Você não está lendo a revista A, B ou C. Você está lendo a palavra de Deus. Por isso que Martyn Lloyd-Jones se preocupava até com as vírgulas, com as conjunções, principalmente quando havia uma conjunção adversativa. Olha como é que diz o texto aí, olhando para o texto. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome, então ele estava fazendo da maneira certa, expelia demônios, a coisa certa. Porém, o que o texto diz? O qual não segue a Jesus. É isso que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo? Não nos segue. Isso aqui deixa os exegetas de cabelo em pé. Talvez o irmão Emerson possa resolver essa questão aqui para a gente. Está pagando exegese, está com a mente fresca, né? Nessa questão. Mas qual é o ponto aqui? O primeiro ponto é, será que esse homem era um seguidor de Jesus realmente ou não? Alguns querem dizer que não. Que ele não é um seguidor de Jesus. E a prova que ele não é um seguidor de Jesus é que o texto está dizendo, os apóstolos falando, João falando aqui em nome dos apóstolos, o qual não nos segue. Então isso significa dizer que ele não é um seguidor do Senhor Jesus. Espera aí. Mas alguém que não é um seguidor do Senhor Jesus poderia ou teria a capacidade de expelir demônios, de expulsar demônios? Será que essa pessoa teria essa capacidade? Você lembra lá do livro de Atos, quando um grupo foi expulsar demônios, viram Paulo expulsando demônios, né? Aí ficou a turma endemoniada lá, o cara ficou endemoniado, aí chegou os exorcistas de plantão. Eu conjuro você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha, foi expulsar o demônio corajoso, porque tem crente que caiu um demônio e ele foge. Aquela turma lá não. Eu expulso vocês, conjuro você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Foi o que o demônio disse? Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Vocês deu uma surra e expulsou eles nus. Por quê? Porque eles não eram do grupo.
Eles não pertenciam ao povo de Deus. Eles estavam usando o nome indevidamente. E o demônio disse: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, abrindo um parênteses, não vá brincar com o diabo, meu irmão, se você não tem vida com Deus. Não vá, como diz no sertão, catucar o diabo com vara curta, se você não está diante do Senhor, se você não está debaixo da proteção do Senhor. Lembra do texto lá de Tiago? Que nós devemos nos submeter a Deus. Aí, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, aí diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas o texto começa dizendo assim: sujeitai-vos, porém, a Deus. Só depois ele diz: resistir ao diabo. Vá resistir o diabo sem primeiro você estar debaixo da proteção do Senhor, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Para você ver a destruição na sua vida. Então, alguns olham para esse texto e dizem: não, eles não eram seguidores de Jesus, porque o texto está muito claro, ele não nos segue. Outros, e eu sou mais afeito a essa linha, entendem que o que está acontecendo aqui é o seguinte: não é que aquele homem não seguia Jesus. Ele é mais um daqueles que são seguidores do Senhor Jesus, que tiveram em algum momento um encontro, um impacto na sua vida com o Senhor Jesus, mas que não fazia parte do grupo, do colégio. Se você lê os evangelhos, você vai ver que tem muitos discípulos anônimos e que nunca fizeram parte do grupo. Inclusive, teve um que no final cedeu até um túmulo para o Senhor Jesus, mas ele não era do grupo. Então, qual é o ponto aqui, meus irmãos? E se for essa linha, eu estou dizendo que eu estou tomando uma posição, mas eu não estou dizendo que realmente seja essa. Há outra possibilidade. Se você conseguir me provar pela Escritura, eu estou aqui apto a dizer: olha, irmãos, nesse ponto aqui eu mudo de ideia. Mas qual é o ponto aqui? É que quando eles dizem assim: o qual não nos segue, a questão é, eles simplesmente, esse homem aqui e outros, não fazia parte do grupo dos apóstolos ou daquele grupo do Senhor Jesus. Não é que eles não sejam crentes, não é que eles não sejam discípulos de Jesus. Simplesmente, naquela conjuntura, naquele contexto, eles não faziam parte daquele grupo. E aí, na cabecinha dos apóstolos, na cabeça de João, com essa mentalidade exclusivista, intolerante, eles não conseguem admitir que alguém possa estar fazendo uso do nome de Jesus e não pertencer ao grupo deles. Por isso que o Espírito Santo colocou muito bem: o qual não nos segue, não está conosco, não fazem parte do nosso grupo. Isso aqui, meus irmãos, é muito sério. Porque, voltando ao exemplo que eu iniciei aqui, o sermão, a gente precisa ter cuidado para não resumirmos o reino de Deus ou definirmos a igreja de Deus à nossa denominação, a nossa linha teológica, se é calvinista, se é arminiana. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque nós, naturalmente, temos essa tendência aqui dos apóstolos. Se não nos seguem, se não estão conosco, se não fazem parte da nossa denominação ou não estão debaixo do nosso guarda-chuva, eu não vejo como uma expressão legítima do reino de Deus. E como eu disse, o reino de Deus é muito maior
do que a nossa denominação. O reino de Deus é muito maior do que uma expressão calvinista ou arminiana. Até porque se eu disser que o reino de Deus, se eu disser que o reino de Deus se resume ao calvinismo, e antes de Calvino? E antes de Lutero? E os santos, ao longo da história da igreja, que pensaram diferente em alguns pontos. Não estou falando de heresia, por favor, e nas aplicações finais eu vou entrar nisso aqui. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter cuidado para não ter essa mentalidade intolerante, exclusivista dos apóstolos. Eles eram duros de entendimento. Eles estavam começando a ter uma ideia de uma elite, de fechar o reino de Deus ao grupo. E olha o que acontece quando a gente tem aquela ideia de que só nós somos o reino de Deus ou somos a igreja de Deus. E nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Meu irmão, isso aqui é sério. Imagina aí, o camarada está fazendo uma limpeza geral, expulsando demônios. Vidas estão sendo restauradas. Pais de família estão voltando sadio para o seu lar. Filhos voltando para o convívio dos pais. Pessoas que viviam na sarjeta estão voltando à lucidez, à vida social. Deus está agindo através daquele exorcista ambulante. Ele não está fazendo uso de nenhum elemento antibíblico. Ele está usando o nome de Jesus. E os apóstolos, simplesmente porque eles não faziam parte do grupo, os apóstolos vão lá e proíbem. E a expressão aqui, na língua original, dá a ideia de uma proibição constante, que levanta a discussão se o homem não tinha se submetido. Eles estavam proibindo constantemente. Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, com isso aqui. Porque quando nós, aplicando aqui para a nossa realidade, quando nós estamos cegos com uma linha teológica, ou quando nós abraçamos não o reino de Deus, mas uma denominação, nós já não conseguimos nem enxergar o que Deus está fazendo do outro lado. Nós já queremos proibir, porque não estão conosco, porque não seguem, que não estão aqui. Então, se não for calvinista, meu irmão, eu não considero crente. Se não defender os 5 pontos do calvinismo, não é crente. Se naquele bairro, naquele município, naquele povoado, não tiver uma igreja presbiteriana, ali ainda é como que o reino de Deus não chegou. Tem outras denominações, mas eu não considero. E o pior é quando isso chega ao extremo de querer proibir, de sabotar, de não estender a mão, de achar que o reino de Deus se resume à nossa igreja. Esse era o problema. E a gente precisa pensar e pensar. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu recebi um conselho do pastor Hernandes há muito tempo atrás. E ele me disse uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Ele disse assim: Diogo, quando você pregar a palavra de Deus, você sempre tenha cuidado para você não estar sendo um pregador simplesmente dos dogmas ou da doutrina particular da denominação. Por que pastor Hernandes tem trânsito em boa parte das igrejas do nosso país? Quase todas. Porque quando ele vai lá, ele prega o evangelho. Ele não vai entrar em particularidades. Não vai discutir particularidades.
Então a gente precisa ter essa visão. A gente precisa ter esse senso. E eu louvo a Deus, meus irmãos, que o Senhor tem aberto isso para mim. Eu sou um dos únicos pastores presbiterianos no nosso estado que prega na Assembleia de Deus em congressos, liberado pelo pastor presidente. Congressos, igrejas. Sabe por quê? Porque eu não vou lá falar sobre Calvino, não. Eu vou lá pregar a palavra de Deus. Eu vou lá pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eles sabem que eu sou calvinista. Eles sabem que eu sou de uma igreja tradicional. Mas quando eu vou lá, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu não negocio os valores da palavra de Deus. Eu não vou lá discutir batismo por imersão ou aspersão, batismo de criança ou de adulto. Não vou lá discutir isso, meu irmão. Vou lá pregar o evangelho. E a gente precisa ampliar os nossos horizontes. Ampliar. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para a gente continuar aqui na exposição do texto. Aqui na nossa igreja, nós tínhamos um casal muito querido, muito querido. Eduardo e Glória. Eduardo, irmão de Glória, né? Eduardo, ele membro aqui da nossa igreja, e eu sempre soube que Eduardo tinha a visão de exercer o pastorado. Quando foi um dia, os irmãos da Igreja Batista lá de Currais Novos vieram aqui saber se eu conhecia algum pastor batista que estava sem igreja, para levar para Currais Novos, para a Igreja Batista de lá. E nós conversamos, pensamos. Na hora veio aquele negocinho no meu coração, sabe? Eduardo. E eu disse assim, sai para lá, capeta. Vou mandar um casal da minha igreja, uma família. E só pode ser o capeta que está falando aqui, né? Que a gente não quer abrir mão dos nossos. Principalmente para outra denominação. E aí, aquele negócio começou assim mais forte. Eu disse assim, é o jeito de eu abrir mão. Eu disse assim, rapaz, é o seguinte, eu tenho um casal aqui na nossa igreja que, se vocês ordenarem ele, eu abro mão da vida deles para vocês. Para que ele vá servir. Rapaz, você faz isso? Você vai abrir mão de uma família da igreja para ir para outra denominação? Eu disse, meu amigo, eu estou pensando no reino. É no reino de Deus. É no reino de Deus. E o reino de Deus, como eu disse, é muito mais amplo do que a nossa igreja. Nos tempos idos, meus irmãos, quando um pastor presbiteriano saía de férias, ou um pastor batista, há 40, 50 anos atrás, pastores eram muito poucos. Era pouca gente no pastorado. Existem relatos, e eu ouvi de alguns, que o pastor presbiteriano aqui ia sair de férias, ele chamava o pastor batista da igreja próxima do bairro dele, e para ele vir tirar as férias do colega, ou vice-versa. E aquele pastor vinha, passava um mês e não levava o rebanho com ele. Não agia com pilantragem para levar o rebanho do outro para a igreja dele. Porque se tinha a visão de reino de Deus. Não estou dizendo que a gente vai abrir mão das nossas particularidades. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma visão mais ampla do que é o reino de Deus, que os apóstolos não tinham. Não tinham. Eles pensavam no reino humano, político, eles pensavam na grandeza particular, eles queriam ser o maior. E aí, se eu estou querendo ser o maior, e tem um cara ali que está expulsando demônio, tem um cara ali que está usando o nome de Jesus e está dando certo, e eu, por exemplo, a gente já viu aqui no textos anteriores, que eles foram expulsar o demônio de uma criança e não conseguiram. Então o outro lá está conseguindo e eu não, eu tenho que parar a obra dele, eu tenho que fazer com que ele não progrida, não cresça.
Cuidado, meu irmão, cuidado, porque esses homens aqui andavam com Jesus, comiam com Jesus, ouviam Jesus diuturnamente, estavam tendo um discipulado intensivo com Jesus e ainda tinham uma mentalidade mundana, sectária, intolerante, exclusivista. E a gente precisa ter cuidado com isso. Aí Jesus vai dizer assim, mas, olha o contraste aí. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais. Talvez numa linguagem nordestina, Jesus disse assim, o que vocês fizeram, me? Vocês são miseráveis. Não lhe proibais. Quem são vocês para ter autoridade de proibir alguém que está fazendo a obra de Deus? Que está dando crescimento ao reino de Deus? Irmãos, cá entre nós, a gente se acha acocada, não se acha não? O buraco da bolacha creme crack? Ter a ousadia de proibir alguém que está fazendo a obra de Deus, que está expulsando demônio, que está pregando a palavra, e nós que nos achamos os espirituais, os líderes, os cabeças, que pertencem ao grupo, nós temos a ousadia de chegar para alguém e dizer assim, pare o que você está fazendo, mesmo que seja uma coisa boa, em nome de Deus, salvando vidas, transformando vidas, a gente chegar e ter a ousadia de dizer assim, pare. Olhe bem o que você está fazendo. Olhe bem a postura que você está tomando. Porque o Senhor Jesus disse assim, não lhe proibais, não proíbam. Se eu, que sou o Senhor, não estou proibindo, quem são vocês? Quem são vocês para proibir? Quando a gente estuda a história da igreja no Brasil, por exemplo, a história de José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor brasileiro ordenado. E ele era um padre católico. Quando Simonton veio para o Brasil, ele evangelizou ele veio para o Rio, né? E depois veio Blackford para São Paulo, para a região de São Paulo. E quando ele estava evangelizando aquela região de São Paulo, ele ficou sabendo que na região de Brotas tinha um padre que a fama do padre era um padre protestante. Porque ele pregava como um protestante, ele tinha conhecimento bíblico. E aí o Blackford foi conhecer esse padre, foi na fazenda dele. Chegando lá, pregou para ele, o padre se converteu. José Manuel da Conceição. E ele se converteu. E o que é interessante é que, antes dele se converter, como ele tinha características protestantes, o bispo da época não permitia que ele demorasse muito numa paróquia. Então, o que o bispo fez? Uma estratégia fantástica. Ficava trocando ele de paróquia para ele não fazer discípulos. Então, ele passava 2, 3 meses numa paróquia, 6 meses, o bispo chegava, mudava ele de paróquia. Ia mudando. Quando ele se converteu, o que ele fez? Ele voltou por todas aquelas paróquias que ele havia sido pároco, pregando o evangelho e plantando igrejas, fazendo a obra do Senhor. Esse homem foi um grande missionário na igreja presbiteriana. E diz a história que um dia a missão mandou uma carta para ele, que ele estava plantando tanta igreja e abrindo tanto trabalho, que não tinha missionário para assumir. E a missão mandou uma carta para ele, dizendo que ele parasse, porque não tinha mais gente para enviar, não. E
diz a história que Conceição disse assim: olha, a minha tarefa é pregar, vocês arrumam missionário, mas eu não vou parar não. Parar de pregar, parar de abrir igreja, de fazer a obra do Senhor. E ele pregava, ele era um pregador itinerante. Esse homem morreu como indigente. Descobriram alguns dias depois, talvez ele morreu numa noite de Natal, mas deixou um legado de um homem de Deus. Mas é interessante como nós nos achamos assim, com muita autoridade, a ponto de dizer: pare de fazer a obra de Deus. É o que está acontecendo aqui. E Jesus diz: não lhe proibais. Não lhe proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Preste atenção, meus irmãos. Aqui começa a questão de nós não deturparmos esse texto. Por que Jesus está dizendo que não proíba? Jesus está aprovando qualquer pregação? Jesus está aprovando qualquer pessoa? Jesus aqui está sendo inclusivo. Os apóstolos é que são exclusivistas. Jesus está sendo inclusivo. Mas será que a ideia de inclusão de Jesus é como a ideia que a gente está vendo aí, no contexto pós-moderno? Não interessa o que você crê, não interessa o que você faz, não interessa a maneira como você vive. O importante é sermos tolerantes uns com os outros, inclusivos. Não é isso que Jesus está defendendo aqui. O que Jesus está dizendo é que esse homem aqui, ele pregava da forma correta, ele estava expulsando o demônio da forma correta, e ele usava o nome de Jesus da forma correta, e fazendo isso, ele não iria falar mal do Senhor, ele não era um herege, ele não era um ímpio, ele não era alguém que estaria lutando contra ao Senhor Jesus ou a obra de Deus. Ele simplesmente não estava no grupo, mas ele era do grupo. Ele não estava lutando contra o grupo. Ele não estava numa obra paralela que prejudicaria aqui. Não. Lembra? Ele está fazendo a coisa certa, da maneira certa. Ele está fazendo para a glória de Deus. Então, cuidado, meu irmão, também com essa ideia, porque até aqui na nossa igreja, que os irmãos sabem que eu digo mesmo, eu não gosto de arrodear, não. É olho no olho. Até aqui na nossa igreja, quando eu falo de determinadas seitas, como por exemplo as igrejas neopentecostais, tem alguns irmãozinhos aqui que ficam arrepiados. É porque o pastor não deveria tocar nesses assuntos, falar mal de não ser de igreja A, de falso profeta. Meu irmão, falso profeta, Paulo chama de cães. Aqui não é falso profeta. Aqui é alguém que está pregando, está expulsando demônios, está fazendo a obra de Deus da forma legítima, correta, com a motivação certa, da maneira certa. Então, cuidado para você não ir para o outro extremo, de ser inclusivo demais, tolerante demais, porque é essa a mentalidade pós-moderna. Não, nós temos que respeitar as opiniões. Interessante que aqueles que dizem isso são os mais intolerantes. Nós devemos ter respeito pelas opiniões contrárias. Você quer um exemplo? A universidade diz isso direto. A universidade é um ambiente de pluralidade do saber, de discussão. Vai lá. Vai lá para você ver a turma que é tolerante. Diga dentro da sala de aula que você realmente é de direita, que você é um cristão, que você é criacionista, para você ver os tolerantes. Para você ver a turma que defende o diálogo. Vai. É claro que é uma hipocrisia. Como diz Pondé, essa tolerância só vai até os primeiros 10 minutos. Depois de 10 minutos tem que desfazer a reunião, porque senão vai dar confusão. Serve logo o cafezinho aí, libera a galera, porque senão vai dar confusão.
Mas nós estamos vivendo uma época em que nós somos realmente tolerantes até demais. Irmãos, nós não podemos tolerar aquilo que Deus condena. Nós não podemos ser inclusivos ao ponto de incluir aquilo que Deus diz que deve ser excluído. Nós precisamos ter cuidado com isso. Então, quando Jesus diz assim, não lhe proibais, e ele vai agora dizer, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. O que Jesus está dizendo aqui, eu estou dizendo a você que não proíba, porque se esse homem está expulsando demônios no meu nome, se ele está fazendo essa limpeza aí, esse homem não é contrário a nós. Ele pode até não estar no grupo, mas ele não está sendo contrário a nós. E aí, Jesus mais uma vez está dando aqui uma cacetada nos apóstolos. Porque eles não tiveram a sensibilidade para ver isso, para entender isso, para avaliar da forma correta. Eles simplesmente viram que o homem estava fazendo a obra e, como não pertencia ao grupo, vamos proibir. Nenhuma reflexão, nenhuma análise, nenhum cuidado de realmente ver se aquilo ali era de Deus ou não. Meu amado irmão e minha irmã, como eu disse, nós precisamos ter a mentalidade de Jesus. Nós temos que ter cuidado com exclusivismo, intolerância, com essa atitude sectária de sermos, no nosso caso aqui, presbiterianos roxos, né? Não, eu sou presbiteriano de nascença. Grande coisa, meu irmão. Se você não tiver Jesus, você vai ficar lendo os 5 pontos do calvinismo lá no inferno. Você vai chegar lá no inferno batizado, presbiteriano, presbítero, diácono, reverendo. E se chegar como reverendo é pior. Eu acho que os demônios vão passar a eternidade todinha tirando onda. O ponto aqui é avalie, avalie, avalie. Aquilo ali está sendo feito contra Cristo, contra o reino de Deus. Que sentido aquilo ali está maculando o nome de Cristo? Está destruindo a honra do nosso Senhor? Ah, não. Tem nada disso. Pelo contrário, a palavra de Deus é pregada, vidas estão sendo salvas, estão sendo libertas, o nome de Jesus está sendo utilizado da forma correta, os sacramentos estão sendo ministrados da forma correta. Ah, mas a placa não é a nossa. E daí? E daí? Qual o problema, meu querido? Qual o problema? Se placa de igreja tivesse algum valor, ela estava do lado de dentro, não do lado de fora, levando sol e chuva. Porém, o contrário deve nos servir de alerta. Ah, não, tem alguém ali pregando no nome de Jesus, expulsando demônio, fazendo isso, fazendo aquilo. E quando você vai avaliar, o objetivo não é a glória de Deus, não é a salvação de vidas, a libertação de verdade, a transformação de pessoas, é simplesmente projeção, ganhar dinheiro, tomar as coisas do povo. Aí, meu irmão, não tem como. Não tem como. Mas o Senhor Jesus conclui dizendo assim: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água fria em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha o exemplo que Jesus vai dar. Para aqueles camaradas que eram exclusivistas e que se achavam os tais. Não pertencer a gente aqui, está fora. Imagine que vocês vão pregar, que vocês vão sair pelo mundo, vocês vão levar o evangelho.
E vai ter pessoas que vão recepcionar vocês com o mínimo de amor que poderia ser demonstrado naquela cultura. Que era o quê? Dar um copo de água. Vai ter pessoas que elas não são hostis ao Evangelho, que elas não vão ser hostis a você nem ao reino de Deus, a ponto de dar a vocês um copo de água, que a ideia aqui é recepcionar vocês. Era o primeiro estágio de um relacionamento, de amor realmente naquela cultura. O judeu ele só senta para comer com alguém que realmente tem intimidade. Então, ele está dizendo, olha, preste atenção, porque vai ter pessoas que vai dar para vocês um copo de água e isso vai revelar para vocês de que mesmo essa pessoa não pertencendo ao grupo, ou pelo menos ainda não pertencendo, significa dizer que o reino de Deus está chegando ali, ou já chegou. Não é questão de boas obras. Boas obras não salvam ninguém. É questão de mostrar que aquela pessoa, ela foi transformada, ela tem algo diferente na vida dela. Concluindo aqui, meus irmãos, para a gente orar. O que é o reino de Deus para você? Como é que você resume o reino de Deus? A sua denominação? A sua linha teológica? A maneira como você faz as coisas? Se o outro não se veste como você, não usa a mesma estrutura que você usa, você já desconsidera? Você já acha que não é crente? Você já acha que não é de Deus? Cuidado, cuidado, cuidado. A beleza do cristianismo está nessa multiforme graça, em expressões diferentes, mas que se completam para a glória de Deus. Eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez escandalizem, mas eu não tenho problema que os irmãos se escandalizem, não. Tem pessoas que jamais serão presbiterianas. A estrutura dela é assembleana mesmo. Ela não consegue se adaptar no sistema presbiteriano. Ou vice-versa. Presbiteriano que, se for para a Assembleia de Deus, ele nunca vai se adaptar, ele não consegue. A estrutura litúrgica é outra, a maneira de ver as coisas é outra, completamente diferente. Mas isso não significa dizer que os dois não são crentes, meu irmão. São crentes, sim. São crentes em Jesus Cristo. E eu preciso olhar para o meu irmão, que é de outra denominação, que é de outro grupo, que não pertence ao meu grupo. Eu preciso olhar para ele e aprender dele algumas coisas. E ele ter a humildade de aprender de mim. Mas não fazer como um colega que eu tinha, e alguns são assim, né? Porque nós, os batistas. E esse cabo, ele dizia assim, tinha um colega que dizia assim, rapaz, a igreja nasceu no Pentecoste. Aí ele dizia, então nós, os batistas, somos melhores, porque nós viemos lá de João Batista. Né? Tem um livro de história da igreja, Rastros de Sangue, que tenta fazer esse link dos batistas até João Batista para dar a ideia de que é mais antiga ainda do que os demais. Que besteira, meu irmão. Não interessa se começou lá no primeiro século, não interessa se a sua denominação é de 1800, de 1911, não interessa se surgiu agora, é um grupo que surgiu agora, mas surgiu da forma correta, surgiu com a motivação correta, estão pregando a palavra, estão fazendo a obra de Deus da forma correta. Glória a Deus! Glória a Deus! Poucos dias eu vi o Dr. Augusto Nicodemos pregando numa comunidade nova, recém-formada em São Paulo. E ele dizendo assim, eu dou graças a Deus quando eu vejo uma coisa como essa aqui.
não foi divisão de igreja. Preste atenção, não foi divisão de igreja. Não estão ali como uma arapuca para tomar o que o povo tem. É um grupo que surgiu e que resolveram se reunir e começaram a fazer a obra de Deus. Como a igreja do Paulo Júnior. Paulo Júnior se converteu, começou a pregar para os colegas, se juntaram, resolveram criar o trabalho. É uma denominação independente. Mas para a glória de Deus. Não são presbiterianos, não são batistas, não são assembleanos. É um grupo diferente. Mas são de Cristo Jesus. E nós precisamos ser tolerantes, inclusivistas. Nós precisamos dar a mão para esses irmãos. Agora, se aquilo que está se apresentando como expressão do reino de Deus não é expressão do reino de Deus, dá um chega para lá. O que Jesus está defendendo aqui não é ecumenismo. Ecumenismo não é de Deus. Ecumenismo é uma estratégia diabólica e católica romana para impedir o crescimento do evangelho. Foi uma estratégia muito bem montada pelo Papa João Paulo II para impedir o crescimento das igrejas evangélicas. Então, se eu não posso com o meu inimigo, eu vou me juntar a ele. E me juntando a ele, eu tiro as forças dele. Porque se eu defendo o ecumenismo e se eu sento na mesma mesa com um padre ecumênico, como é que eu vou pregar para o católico? Se eu estou dizendo a ele que eu respeito ele. Ecumenismo é uma estratégia para barrar o crescimento da igreja. Jesus não está falando aqui de universalismo, que todo mundo é salvo, no final todo mundo vai ser salvo. Nada disso, meu irmão. Nada disso. Aqui está simplesmente falando de alguém que estava usando o nome de Jesus da forma correta, fazendo a obra de Deus da forma correta, e isso revela que era um servo de Deus, muito embora naquele contexto, naquele momento, não pertencesse ao grupo dos apóstolos. Eu espero em Deus que isso traga ânimo ao nosso coração. Eu espero em Deus que isso esteja ampliando a sua visão e a minha. Não estou dizendo que é fácil para mim, não estou dizendo que é fácil para você. Que isso amplie a nossa visão, que a gente possa ter mais comunhão com os nossos irmãos e irmãs na fé. Agora, nunca nós vamos negociar a doutrina por causa de unidade. Doutrina vem antes de unidade. Martin Lloyd Jones já defendia isso e é correto. Primeiro a doutrina, depois a unidade. Não se abre mão da doutrina bíblica, não se negocia. Depois a unidade. É portanto que Martin Lloyd Jones, ele era muito aberto para conviver com os pastores das mais diferentes denominações. Mas se os pastores chegassem a ser ecumênico ou defender coisas contrárias à Bíblia, não contasse com ele. Você tem uma ideia? Na década de 60, Billy Graham foi fazer uma cruzada em Londres e pediram o apoio de Martin Lloyd Jones. E Billy Graham foi conversar com Martin Lloyd Jones. E Martin Lloyd Jones disse para ele: eu apoio a sua cruzada. Agora, você nem faz apelo no final, que não é bíblico. Não existe essa ideia na Bíblia. Segundo, você não deixa subir no púlpito católicos ou pastores liberais. Se tiver liberal no púlpito e católicos no púlpito, não conte comigo. Aí Billy Graham disse: não tenho como cumprir. Ele disse: então rachamos aqui. Fique na bênção, eu fico na bênção. E não apoiou a cruzada. Aí a gente diz assim: radical. Meu irmão, tem coisa que você precisa ser radical. Não se negocia. Tem coisa que nós não negociamos. Agora, existem outras que a gente, à luz da palavra de Deus, a gente vê que são usos e costumes, que são maneiras de fazer a obra de Deus diferente, que a gente pode sim, mesmo que a gente diga assim: para mim não serve, mas meu irmão, não tenho nada contra, você pode fazer para a glória de Deus. O importante é que o reino de Deus esteja crescendo para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar?